Olá, esse é o nosso portal Baiano da Fé, o seu portal de cultura, entretenimento, lazer, esporte e muito mais. Primeiramente, quero pedir a vocês que curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, no nosso Instagram e no nosso Facebook. O nosso convite foi aceito e o nosso entrevistado é uma pessoa muito importante para a nossa Igreja Católica. É o reitor de um dos maiores santuários do Brasil, onde fica localizado a terceira maior romaria do Brasil, aqui no Santuário do Bom Jesus e da Mãe da Soledade. O nosso entrevistado é o Padre João Batista. A sua bênção, Padre João, seja bem-vindo ao nosso portal. Obrigado, Tiago. Deus abençoe a você, todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, poder participar, desse momento tão especial da vida do nosso povo. Vamos falar um pouquinho da biografia do Padre João. O Padre João Batista nasceu em São Paulo e foi ordenado diácono em 2001 pelo então bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, o nosso querido e eterno Dom Francisco Batistella. Ele foi ordenado sacerdote no mesmo ano em Vitória da Conquista e fez mestrado em espiritualidade em Roma. Padre João, como bem deixou claro aqui na sua biografia, eu sou de São Paulo. De que lugar de São Paulo? Na verdade, eu nasci no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha. É Vale de Fica Jequitinhonha. divisa ali. Eu fico no Vale de Jequitinhonha, é quase norte de Minas, né? E aí depois a nossa família toda, ela veio para Vitória da Conquista. Eu tinha ali foi nos anos 79, eu estava com 7 anos de idade. Aí a família toda veio embora para a Vitória da Conquista, né? E minha infância aí foi passada na Bahia, na verdade, né? Embora eu nasci fora da Bahia, mas a infância toda foi aqui na Bahia, Vitória da Conquista, a poucos quilômetros de Bom Jesus da Lapa, cerca de 300, 400 quilômetros de Bom Jesus da Lapa, né? E dali que eu saí depois para o seminário, para estudar. E como foi o chamado para a vida religiosa? Com quantos anos o senhor despertou esse dom de Deus? Pois é, né? Então, aí que entra São Paulo na minha vida, né? Eu, inicialmente, participando, como todo jovenzinho, né, da vida da igreja, muito feliz ali, no engajamento dos trabalhos pastorais na minha paróquia, grupo de jovens, e então vendo os padres, seminaristas que atuavam na igreja, a gente naquela fase das descobertas, muita vontade de querer ajudar mais e participar mais da vida da igreja. E eu sempre fui muito curioso em todos os sentidos, né? E da vida religiosa não poderia ser diferente. Comecei a escrever cartas. Escrevi para São Paulo, para os redentoristas de São Paulo, porque nem sabia que tinha redentorista aqui na Bahia, né? Então, escrevi para São Paulo, para Aparecida, porque eu sempre gostei muito de rádio, de ouvir rádio, gostava de comunicação, né? E eu vi uma propaganda vocacional na Rádio Aparecida. Então, peguei o endereço e escrevi. E daí começou um contato com a Congregação dos Redentoristas. Eles encaminharam a minha carta para os Redentoristas aqui da Bahia. E aí o contato ficou mais próximo, a gente veio, fez encontro vocacional e a coisa foi encaminhando até. E tudo começou em São Paulo, os estudos. Aí teve essa relação em São Paulo, primeiro. Fui encaminhado para a Bahia, depois estudei aqui um período, né? A filosofia foi feita aqui em Salvador e depois fui para São Paulo para poder estudar uma etapa lá. São Paulo, retornei para a Bahia e depois fui para Roma para poder fazer o mestrado. O senhor fez o mestrado em Roma. Em Roma. Esse mestrado é espiritualista. Em teologia da espiritualidade. Ele trabalha o que mais? Justamente. Eu fiz na faculdade chamada Teresiano, né? É uma faculdade que ela é mantida pelos carmelitas, lá em Roma, e é uma área da atuação da teologia em que se prende justamente ao estudo da teologia voltada para a espiritualidade cristã. O que é isso? É um exercício da teologia para buscar o entendimento a respeito do caminho que nós, como cristãos, devemos fazer
em busca da santidade. Né? Quer dizer, esse é o foco da teologia da espiritualidade. Né? Você trabalha com os fundamentos bíblicos da tradição, do magistério da igreja e daquilo que nós chamamos as experiências qualificadas, dos santos. Né? Isso em vista da santidade. Então, o conceito que a gente dá para a espiritualidade é esse. É um exercício racional, humano, espiritual, que fazemos através da Bíblia, tradição, magistério da igreja e dos santos, em vista da gente vislumbrar a santidade. Então, a gente faz, uma área da teologia de investigação, né? Da espiritualidade cristã. Então, a gente pegando o fundamento bíblico, o fundamento da tradição, do magistério da igreja e dos santos. Né? Tudo focado para a santidade. Né? Maravilha. Maravilha. O senhor pretende fazer doutorado? Pois é, então. Na época que estava lá, então os professores até, né, me insistiram, né, tiveram professores assim muito bons e que foram, na verdade, eu fui muito bem acolhido, né, em Roma, muito bem. Morei na casa geral nossa, éramos cerca de 105 moradores na casa. Todos redentoristas? Todos não? redentoristas, imagine. De Rapaz, diversos enorme países, a casa, hein? enorme. 105 pessoas na casa. Então, assim, de diversas culturas, uma experiência extraordinária, né? Aprendeu várias línguas, senhor? Aprende, aí não tem como, né? Primeiro que a gente já é forçado logo de cara a aprender o italiano, né? Porque senão você não avança. Como vou estudar, né? Aí não tem como você avançar na disciplina. Mesmo porque tem assim, na faculdade, se você não ter o domínio da língua, aí sua matrícula é fechada, né? Porque não dá, né? Você tem exame. Obrigatório. É obrigatório, porque tem os exames, né? Aí chega no final de cada semestre, você precisa fazer os exames. E aí, como é que você vai ser examinado? O TCC também? Tem tudo. A dissertação, né? Então, daí que você tem que ter o domínio da língua para acompanhar as aulas e também para fazer todos os exames de cada disciplina, porque cada semestre a gente tinha, né, lá o cabedal das disciplinas que a gente estudava e ao final de cada disciplina você tem que prestar exame, né? Então, daí o domínio era obrigatório. E depois o domínio também de uma outra língua moderna, além da sua, a língua da faculdade comum, né, que era o italiano, e os professores davam as aulas todas em italiano, e exigia-se para continuar também avançando no curso uma outra língua moderna. Aí você podia escolher que língua você optava como domínio seu, né? Aí você opta, né? Se você domina mais o inglês, ou é francês, ou espanhol, aí você faz a opção. Mas é obrigatório, além da sua língua, a língua da faculdade, né, que era o italiano, e uma outra língua moderna para poder ser acolhido na faculdade. Né? O latim hoje, na Igreja Católica, não é mais obrigação. Em alguns cursos é obrigatório, né? Então, assim, no caso da teologia da espiritualidade, o exigido é a língua natural, a língua do curso que segue, né? E uma língua moderna. Né? Já tem alguns outros cursos que não exigem a língua moderna, mas exigem uma língua clássica, né? Que seria o latim, ou o grego, ou o hebraico, né? Uma língua clássica. Então aí já é diferente, porque isso depende do curso também que você vai fazer, a especialidade que você vai fazer. No nosso caso, a especialidade que eu fiz, me propus a fazer era da teologia da espiritualidade, a exigência era de uma língua moderna, e não de uma língua clássica. Certo. Mudando de assunto e voltando para a atualidade, quando foi, como foi a vinda para Bom Jesus da Lapa e, mais preciso, ao Santuário do Bom Jesus e da Mãe da Soledade, e como está sendo trabalhar e ser reitor desse lugar? Pois é, né? Aqui a gente já tem uma tradição como redentorista na Bahia, que a cada ano
se desloca para cá, né? Os redentoristas, eles se revezam para ajudar os outros aqui da comunidade, então, principalmente ali nas festas. Bom Jesus, Nossa Senhora, já é uma tradição muito bonita que nós redentoristas cultivamos aqui na Bahia. A gente vem dar um apoio. E isso foi também comigo desde seminarista, né? A gente já vinha para cá nos períodos da festa, ajudar e tudo nas festas. Depois me ordenei padre, a mesma coisa, trabalhando na equipe missionária, trabalhei muito tempo na formação. E aí a gente vinha, né? Eu como formador, os seminaristas todos, a gente vinha, passava as festas para poder ajudar nos serviços pastorais. Bem, e aí depois fui para Roma, estudei, voltei, fiquei como superior da província aqui da Bahia. E quando terminei esse período, fui trabalhar na periferia em Salvador e também na formação. Voltei para a formação e trabalhando numa comunidade em Salvador, né, que depois tornou-se paróquia. Bem, finalizando lá esse tempo meu de serviço, o quadriênio, então as mudanças foram naturais, né, se fazer como se faz todo início de quadriênio entre nós, e me foi então vindo o convite para vir para cá, para Bom Jesus da Lapa, e assumir a reitoria e a casa, né, ser também o responsável pela casa, então tanto da casa quanto do santuário. Então rezei, pedi um tempo, né, para rezar. De imediato não estava nos meus planos, não era coisa que eu tinha pensado, mesmo porque eu nunca assim fiquei vislumbrando um trabalho, um outro. Para mim eu sempre deixei nas mãos de Deus, né? E aí por isso eu pedi, assim que me foi feita o convite, a solicitação, né, para vir, eu pedi um tempo para rezar. E depois disso eu falei, olha, não vou negar, né? A igreja está chamando para a missão, à sua disposição. E vim. Então, 2019, no mês de fevereiro, assumi aqui a reitoria e a responsabilidade com a Casa dos Missionários. E Isso assim, já tem o quê? 2 anos? 2019 eu cheguei aqui, né? Então, Fez 2 anos agora, né? então agora completou Vai fazer 3 anos agora. isso, Aí o senhor fica até 2022? 4 anos, justamente. Aí com nova eleição? Aí eu recebi o decreto para 4 anos, então até 2022. O decreto está válido. A partir de 2022 eu entrego o cargo, né? A função minha, então a gente entrega e fica à espera aí do que vai acontecer. Mas o senhor pode ser reeleito novamente. Posso ser novamente, também não, né? Então isso aí depende do governo provincial, como as mudanças, como ele pensa, né? O que fazer, como fazer. Então assim, aí depende do governo, né? Como ele vai fazer o encaminhamento para os próximos 4 anos, né? Ó, pessoal, só para que vocês entendam, o governo que ele quer falar é dentro da igreja, né? É o vice-provincial ali, junto com os padres, coordenadores, todos que vão assim. Não tem nada a ver com política aqui. Ele falou governo só para que vocês leigos tenham conhecimento. Padre João, vamos voltar aqui no passado, presente. Quando o senhor chegou, a Lapa estava maravilhosa, né? Não existia essa peste que hoje está aí, comovendo o mundo, muita tristeza. Então chegou num momento de festas, de alegrias, o santuário lotado, com milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas por ano passando, e deu para observar que na data que o senhor chegou, logo após, um pouquinho, já houve a pandemia. Como foi para o senhor o antes e o presente hoje com essa pandemia? Como é que está sendo? Olha, Tiago, veja, eu cheguei em 2019, fevereiro de 2019, e nós ainda conseguimos fazer, como você disse, o santuário estava, né, assim, em pleno normal, né, da vida, e foi assim, uma romaria extraordinária em 2019. Uma romaria Muito lotada, foi muito muito bonita. bonita. Assim, foi algo realmente encantador. Assim, em nível de participação do povo, cidade cheia. Não é? Há muito tempo que a gente não acompanhava, nós que estamos vivendo a vida do santuário já há bastante tempo, então, uma romaria tão bela como aquela, né? Então, assim, foi algo muito precioso, em nível da participação do povo, da organização, né? Tivemos, assim, uma romaria muito bem estruturada, organizada, bons pregadores, isso também conta muito, né?
E então assim, foi uma romaria bastante abençoada para todos. Bem, então o ano 2019 se foi, a gente começou já a preparar para a romaria de 2020. Tivemos uma primeira reunião, inclusive, no mês de fevereiro, já em vista da romaria 2020. Isso em fevereiro já de 2020, nós ali estávamos aqui nesse ambiente mesmo, nessa sala, a gente reunindo, para já fazer o planejamento da romaria. E foi a primeira e a última romaria, ou primeira e última reunião, pensada no formato normal. Porque a partir dali, as outras reuniões Já mudou, né? já Já foi em tudo questão da mudou, pandemia. e aí já veio a pandemia, e aí agora o formato já foi Toda a diferente, toda a programação, programação já foi modificada. Mas uma coisa importante, sabe, vale a pena frisar. Nós tomamos uma decisão ali, ainda no mês de março, quando estávamos reunidos para a segunda reunião da Romaria, e já dentro da pandemia, e tomamos uma decisão importante ali. Quer dizer, aliás, duas decisões, que recordo. Uma foi do santuário participar em tudo é, daquilo que estava se propondo o município, né? No caso, quem era o responsável na época pelo o governo do município, né? No sentido de colaborar para a gente proteger a cidade, né? Para a cidade não ser tomada pela pandemia. Então, isso foi um ponto importante. A gente se colocou à disposição do poder municipal, do legislativo, do executivo, da vigilância sanitária, né? Secretaria de Saúde e todos os outros órgãos. Foi a primeira instituição, lembro como hoje, que se posicionou em relação a isso, em um encontro que foi feito, né? Dizendo, olha, nós estamos inteiramente à disposição para colaborar naquilo que for possível para a gente proteger a nossa cidade, né? Dessa situação da pandemia. Eu recordo que o prefeito daquela época até me disse assim, padre, eu tomei um susto, porque eu não esperava isso. Eu achava que o santuário ia ser aquele que ia fazer mais resistência, por conta de que o santuário é que atrai as pessoas para cá, que mais traz o povo para a cidade. E foi o santuário justamente que se posicionou primeiro, se colocando numa condição de dizer, olha, se for preciso, até para fechar, a gente fecha. Né? Então, recordo como hoje a surpresa que o prefeito ficou na época. Isso foi um ponto. Outro, ali naquele início da pandemia, outra posição muito acertada que nós tivemos. Então, essa foi a primeira. A segunda é de que nós não iríamos, apesar de ter que modificar toda a agenda do santuário, mas, quer dizer, modificar não, refazer a modalidade da gente aplicar, mas a gente não iria cancelar nada. Tudo nós iríamos continuar. Vamos continuar com toda a programação do santuário, dentro daquilo que foi proposto, agora, pensando de uma outra forma de se fazer. Né? Nós vamos pensar como utilizar os meios de comunicação para a gente chegar até a casa das pessoas, até o trabalho das pessoas, até onde cada romeiro, romeira, cada lapense estiver, nós vamos chegar. Vamos nos servir dos meios de comunicação. E não vamos cancelar nada da agenda do santuário. A única coisa que nós vamos fazer é, de forma criativa, modificar a modalidade. Já que eles não podem vir aqui, a gente não dá para estar acolhendo, a gente vai chegar até eles. E aí, assim o fizemos. Então, nós não cancelamos Romaria do Texto dos Homens, não cancelamos em 2020 Romaria da Terra, não cancelamos a festa do Bom Jesus, não cancelamos a festa de Nossa Senhora da Soledade, Aparecida, enfim. Nada do santuário foi cancelado. A gente fez tudo. Claro, em um outro formato, de uma outra forma, mas fizemos tudo. Então foram duas decisões. Assim, creio eu, hoje, avaliando, depois desse tempo, já chegando quase 2 anos, muito acertadas, graças a Deus, ao bom Jesus. Uma de participar em tudo, para colaborar com a cidade, para a gente não deixar que manchasse até o santuário, né? De que nós não estávamos participando do cuidado com a cidade. E o segundo, a gente não cancelar as atividades do santuário, né? A agenda do santuário. Foi
Hoje, assim, a gente fica muito confortável com isso, né? Deu para observar que no primeiro ano de pandemia, ainda deu para assimilar algumas coisas, igual assim, nós tivemos as duas procissões do Bom Jesus e Nossa Senhora da Soledade, que foi uma carreata, né? Até então, a pandemia ela estava praticamente no começo ainda, e as pessoas tinham aquela esperança que breve iria acabar. E, enfim, não acabou, que ela se estendeu e foi piorando. E esse ano nós tivemos uma pandemia mais forte, com limites de pessoas para assistir à missa, não pôde ter procissão, muito menos carreata. Mudou totalmente a programação, mais ainda, né, Padre João? É, 2021. isso. Aí a gente vai adaptando a cada situação. Porque o que aconteceu, Tiago? Veja bem, ao longo desse tempo da pandemia, desde o início até hoje, a gente foi vivendo mês a mês. Porque cada mês ou cada quinzena, um cenário mudava. Então, assim, esse mês o cenário está melhor, então está mais ameno. Mas, Aí os assim, decretos davam a flexibilidade, a gente também se colocava nessa situação. No outro mês, a coisa já estava mais avançada. então foi entre altos e baixos. Um mês caía, outro Isso. oscilava, Foi aumentava, assim, a vida entendi. foi assim. Então a gente foi vivendo conforme a situação que ia se apresentando. Quer dizer, o decreto do governo do estado ou o decreto do município chegava até nós mostrando um cenário, aí a gente colocava a agenda do santuário de acordo com aquilo que nós estávamos recebendo, do cenário que estava se apresentando. Então entrava ali. No mês seguinte, os decretos que chegavam para nós eram decretos que estavam apresentando um cenário diferente, entrava já. Então, assim, nós fomos vivendo mês a mês, na verdade, conforme o quadro que estava se apresentando. O quadro de 2020 foi um quadro diferente desse 2021. Então, assim, por isso o santuário está vivendo uma experiência de festa, de romaria, diferente daquele que nós fizemos lá em 2020. Porque a gente está adaptando ao conjunto que se apresenta para nós aí. Certo. Ô, Padre João, eu acho que é viável agora a gente deixar claro, bem esclarecido, uma situação que onde foi uma reunião que houve e as mídias divulgou e talvez o pessoal lá pense, né, os nossos romeiros e visitantes, ficou meio sem entender a situação, onde naquelas reuniões as redes sociais começaram a divulgar que o santuário, que os padres estavam interessados em ter romaria, que ia trazer doença para a cidade, e isso não ficou esclarecido para as pessoas entenderem, porque assim, houve até uma enquete onde divulgaram, né, um site de notícias, dizendo, o pessoal quer romaria ou não? Então, assim, na enquete, as pessoas, não, que o santuário, os padres vão trazer doença para a cidade, só que assim, foi um mal entendido que as redes sociais não soube divulgar. E o que deu para observar para muitas pessoas foi que eles tiveram o santuário e os padres como uma pessoa assim ruim, interessada em outras coisas e que ia trazer doença para a cidade. E voltando um pouco atrás, deu para vocês observar, olha o que o Padre João falou, que desde o começo da pandemia, o Santuário do Bom Jesus da Mãe da Soledade foram os únicos a ter iniciativa de, se preciso for, até de fechar a igreja. Fizeram tudo de acordo à OMS, de acordo às leis dos municípios da saúde, desde o começo. Eu sou prova viva disso, como muitos, as redes sociais, que assim, foi amiga e está sendo amiga, porque é quem está levando a notícia para vocês, o amor, a fé do Bom Jesus e da Mãe da Soledade. Então, assim, as fotos, os vídeos podem provar que o santuário, desde o começo da pandemia, fez tudo conforme está legalizado na lei da OMS. Então, Padre João, vamos deixar esclarecido, porque as pessoas naquela época ficou sem entender essa situação, que o santuário, os padres vão trazer doença para a cidade, muitas pessoas vão ficar infectadas, os padres estão pensando em outras coisas, ou talvez em dinheiro, que foi falo, e dá para observar que desde o começo não tem nada a ver com isso, o senhor que está à frente do santuário pode explicar melhor para os nossos telespectadores. Então, olha, Tiago, veja bem, nós pautamos muito pelo diálogo, né?
E o santuário, ele entende que a romaria aqui na Lapa é um gerador de emprego e renda para o povo da cidade da Lapa e outras pessoas que chegam, né? E atinge todo mundo, né? Uma cidade que tem cerca de 70 mil habitantes e um público flutuante de quase 2 milhões. Então, imagine, né? Como não, isso não atingir todo mundo, né? Na cidade. Bem, e nós fizemos, de fato, várias reuniões, porque é da nossa, assim, do nosso interesse, da prática nossa, a gente estabelecer essa relação de diálogo com os poderes da sociedade, né? As organizações da sociedade, né? Então, as secretarias diversas do governo municipal, Câmara de Vereadores, e aí as outras instituições, né? Governo estadual também. Do governo Sempre estadual, presente. isso, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. Ministério Público, é OAB, é Defensoria Pública. Então, assim, a gente sempre reúne esse povo, faz questão de reunir, para dialogar com eles. Não é? E não foi diferente este ano. Nós fizemos esse ano, então, reuniões em vista da gente estabelecer um caminho seguro para a realização da festa do Bom Jesus e de Nossa Senhora. E a sua pergunta se refere justamente a uma dessas reuniões que nós fizemos ali no salão, no auditório aqui do santuário, né, o auditório João Paulo II, onde estavam reunidas ali várias instituições. Bem, e discutindo justamente o tema Romaria 2021, e creio eu que isso lá entre o mês de maio, por ali, maio, junho, né? E então a gente discutia a possibilidade, ou as possibilidades da gente realizar a festa. Como eu disse antes, nós não cancelamos nada do santuário. Agora, a forma como se fazer, aí a gente estava modificada e a gente estava discutindo isso. Bem, e ali apresentamos diversos meios ou ideias, né, de se fazer. Até, inclusive, lembro que eu falei nessa reunião, a exemplo da festa que tinha sido realizada em Fátima, que eles já estavam dando uma flexibilidade maior e tal, né, guardando ali todas as recomendações sanitárias também e tudo mais. Ok. Dali, a gente não saiu ainda com a ideia formada de como nós iríamos implementar essa romaria, a festa do Bom Jesus e da Soledade. Por quê? Porque foi pedido pela própria prefeitura a se fazer uma consulta ao governo do estado ainda, né? O prefeito, na época, estava indo para Salvador, para uma reunião em Salvador, e ele disse: padre, eu vou levar as propostas daqui para o governo do estado e vou apresentá-lo para ver o que ele acha. Né? Como ele vê a Romaria 2021 aqui em Bom Jesus da Lapa. Foi ótimo. Todos concordaram, pronto. Ponto final a reunião ali. E a gente ficou de fazer uma outra reunião para aí o prefeito socializar para a gente o que o governador tinha dito, né, a respeito do que ele pensava para a Romaria 2021 aqui em Bom Jesus da Lapa, já que é uma romaria que impacta também o governo do estado, né? Ok, só que isso que você falou inicialmente, saíram em alguns meios de comunicação da cidade que a igreja estava fazendo reunião e tal para promover a Romaria 2021 com público, que não tinha nada a ver com o tema, com a reunião, com o tema que a gente estava tratando, nem o conteúdo que a gente estava. Então, assim, foi uma forma de criar uma situação que não foi real. Não foi. Não é? Quer dizer, assim, de que nós estávamos reunidos e fazendo um lobby para ter Romaria 2021 com aquele formato, né, dos anos anteriores. Então, isso não foi real. Foi algo que assustou a cidade. Claro. Então, isso criou um desconforto. Foi ruim. Porque, assim, as pessoas, antes, elas precisam, de fato, terem um fundamento maior antes de lançar, porque, assim, é para preservar essa instituição, que é um bem da nossa cidade, que é o santuário, né? Que
instituição bem para todo mundo e que tem uma credibilidade de 330 anos. Você Fez esse ano, né, padre? não é? Então, assim, não é qualquer instituição que consegue ficar erguida durante 330 anos com a força que tem o Santuário do Bom Jesus da Lapa e com força e com potencial para crescer, né? Porque isso é importante. Santuário do Bom Jesus, você sabe, quem vive aqui e quem vem enxerga e diz assim, olha, tem muita coisa ainda para se dar, né? Não é uma instituição que você olha assim, olha, aqui já deu o que tinha que dar, daqui para frente é só conservar ou daí para menos. Não. Santuário, quem chega, quem vê, sabe que tem muita coisa ainda a se crescer, a desenvolver. Então, assim, tem um potencial muito grande ainda. Não é? Então, assim, 330 anos de muita credibilidade, muita força, muita pujança e ainda com um potencial enorme para avançar. Então, assim, a gente precisa cuidar porque é uma instituição que não pode ser manchada, porque todos nós dependemos dela também, né? A Lapa toda e um público muito maior do que Bom Jesus da Lapa. Padre João, eu tenho uma foto aqui e eu gostaria de mostrar ao senhor e o que representa essa foto. Pode ficar à vontade. Para nós que vivemos com milhares de pessoas, como foi falo aqui, é uma foto assim muito triste, né? Pois é, não é? Quer dizer, a gente... Aqui foi da festa passada, Sim, né? da festa do Bom Jesus agora, né? Passada, Número pequeno de pessoas. É um número pequeno, um número reduzido. A gente fica realmente, quando vê... Até triste, né, Padre João? Porque assim, eu estava presente, fiz a cobertura, todos os dias os novenários estavam aqui. Então, assim, via pessoas chorando. O pessoal vindo de longe, tal, queria assistir. Infelizmente, assim, eu sei que o senhor e muitos cortavam o coração de ter aquela vontade de falar assim, entra, senta, assiste a missa. Infelizmente não pode, que a gente tem que seguir esse protocolo. Assim, é muito triste, muito doloroso. Muito, muito, porque assim, a nossa vontade é de acolher todo o povo de Deus aqui na praça, na esplanada, a gente se abraçar, a gente poder celebrar a nossa vida, né? Então, assim, porque isso é do povo de Deus, né? Sim. É o povo de Deus, né? Então se reúne, reza, agradece, pede bênçãos. Então a gente fica triste quando não dá para acolher e a gente sabe que as pessoas vêm, porque independente de qualquer coisa, olha, Tiago, veja bem, durante a pandemia, desde o início da pandemia até hoje, o santuário, ele não fez uma propaganda sequer em rede social, televisão, nada, dizendo para o povo, os romeiros, dizendo assim, ó, venham para cá e tal. Não Sim, fez, não é? Mas, embora a gente não fez nenhuma propaganda, mas o povo vem. Sim. O povo vem. Porque, quantas ligações aqui diárias, né, Padre? Então, assim, perguntando se pode vir. É uma coisa linda, linda isso. Né? A fé das pessoas. A fé das pessoas, a fé. E aí, quando a gente se depara com essa situação, esse limite nosso, não é? De dizer assim para as pessoas, olha, não dá para você entrar, não pode agora. É muito triste isso, é muito triste. O ano passado, nós tivemos a esplanada sem ninguém, na festa do Bom Jesus, na festa da Soledade. Esse ano, ainda conseguimos, na festa do Bom Jesus, 200 pessoas participaram ali. Mas 200 pessoas, meu Deus, é um cenário. Um espaço enorme. Imagine você, essa área nossa aqui, hoje, ela... Total, ela entra quase 25 mil pessoas. Total está lá embaixo? Tudo? Compreendendo a primeira parte lá de cima, né? A gente fala a parte antiga da esplanada, e essa outra, que é a Praça da Bandeira, né? Que se tornou extensão da esplanada, né? Depois dessa obra feita aí pelo governo do município. Então, ela se tornou extensão da esplanada. Então, assim, contabilizando as duas áreas, essa de baixo com a de cima, entra quase 25 mil pessoas. Só a parte de cima, a antiga esplanada, ela compreende cerca de 6.700, chega beira a 7 mil pessoas. Então, assim, então veja bem, num espaço que a gente tem possibilidade de acolher, vamos dizer, 24 mil pessoas, e você colocar 200 pessoas,
É um né? mínimo, Quer dizer, é um uma cenário, porcentagem muito é um pequena. mínimo do mínimo, né? Então, assim, mas foi o que nos foi permitido, então a gente E colocou, seguiu né? E conforme, né, seguiu Pajé? conforme Todas as regras, todas tudo, as tirando o regras, foi protocolo permitido. certinho. Então, assim, a gente, em momento algum, quis também ferir aquilo que estava né, sendo permitido. E agradecemos a Deus por isso. Né? E assim E o desde o fizemos. começo, lembrando que desde o começo, para entrar no santuário, máscara, e já tem uma pessoa que fica na porta que tem que usar o álcool em gel. E limites, né, Pajé? É. Sempre, desde o começo, com limites. Padre João, o senhor falou da Praça da Bandeira. Nós observamos que nesses 2, 3 anos para cá, o santuário teve uma mudança muito grande, né? Em sua estrutura, assim, ao redor. Uhum. E futuramente ainda vai haver mais. Aham. Como foi aqui a Praça da Bandeira, a chegada da Praça de Monsenhor Turíbio, que foi um benfeitor tanto para a nossa cidade, em especial ao Santuário Bom Jesus, que construiu essa torre e fez muitas obras caridosas para a nossa cidade, onde fundou o Abrigo dos Pobres e participou de muitas outras coisas, sempre levando o nome da nossa igreja. Como foi receber toda essa estrutura, o santuário, sendo que ainda muitos romeiros nem têm conhecimento, porque logo quando eu acho que ia inaugurar, já chegou a pandemia, não pode nem ser É realizado. verdade. Muitos não conhecem ainda. E aqueles que estão vindo, começando a vir para o Evangelho da Lapa, estão ficando encantados, né? Dizendo, gente, mas como modificou? Que coisa linda, né? Então, Muito assim, bonito, isso de é fato. muito bom, A muito gente que é bom. daqui, a gente fica encantado. Então a gente fica feliz da vida em perceber de que o romeiro, o visitante, ele vem, se sente bem, se sente feliz, alegre com isso, porque assim, todo mundo quer ver a igreja boa, organizada, né? Assim, limpa. Então é muito bom isso. A gente fica feliz com essa estrutura que foi criada aqui ao entorno do santuário. E temos também a alegria de ter participado ativamente disso. Nós fomos sempre consultados e construímos o projeto comum também, né? Muitas coisas da praça nós participamos do projeto, Sempre em conjunto com o sempre município, com o né? município. Então, assim, foi muito bom porque nós tivemos uma participação no sentido também, porque mesmo porque para se fazer essa infraestrutura em torno do santuário, envolveu também imóveis nossos, né, do próprio Sim. santuário, que foram envolvidos nessa infraestrutura. E depois, assim, foi importante, porque o município sempre nos ouviu e a gente foi dando também a nossa contribuição para agregar aí no projeto aquilo que a gente entendia que era importante para a obra ficar nessa qualidade que ficou. E graças a Deus foi muito bem acolhida pela sociedade, está sendo bem acolhida pelos romeiros, todos que estão chegando estão se sentindo bem, contentes com aquilo que foi criado para o bem-estar da cidade, dos romeiros, né, para um melhor acolhimento, melhor segurança, e a gente poder também ampliar, né, a forma da gente desenvolver as atividades religiosas, né, o nosso serviço espiritual. E tem mais ainda no Tem projeto, mais, né? tem no projeto Futuramente Caminho da ainda, Fé. justamente. Então, assim, o projeto ele é mais amplo, porque compreende a gente descortinar o morro, aí e esperamos que em breve isso De se fato, não implemente, aconteceu devido à né? pandemia, né, Padre? Senão já É, tinha iniciado as obras, tudo. justamente. O governo do estado se propôs a participar ativamente desse projeto, então isso vai facilitar, né? Porque é projeto caro, depende realmente de recursos tanto estadual Estadual, quanto federal, porque o isso. município não tem condição nenhuma de Arcar com a despesa. não tem como, né? Então, precisa da participação do governo do estado e do governo federal. O município entra mais como aquele que vai executar a obra, né? Mas a parte financeira, ela tem que ter o envolvimento do governo do estado e do governo federal para poder levar adiante. Padre João, já estamos chegando quase no final. É, Vamos falar a respeito agora sobre as confissões, como foi as confissões nesse período de pandemia, como foi realizada, como está sendo realizada, e também falar para os nossos telespectadores que sofrem hoje, porque com essa doença dá para a gente observar que as pessoas sofrem mais psicologicamente, né?
Então, assim, qual a importância da confissão e como ela está sendo feita, né, para aquele fiel que sempre foi assíduo às suas confissões? Uhum. Então, veja, é um outro trabalho, um outro serviço no santuário que nós também tomamos uma decisão, né, assim, importante. Veja que em muitas paróquias e santuários do Brasil, quando se deu o início dessa pandemia, não estava acontecendo confissão. Alguns padres, por uma ou outra razão, também a gente até entende, né? Fazer um padre sozinho naquele local e tudo, problema de saúde, idade avançada e tudo, então resolveu se resguardar. Aqui no santuário a gente continuou fazendo as confissões, fazendo, aí volta aquela ideia que nós falamos inicialmente, mudar o formato, né? Como nós vamos realizar isso? Assim que eu cheguei aqui, Tiago, para Bom Jesus da Lapa, foi uma das primeiras iniciativas que iniciei aqui com o padre Rosivaldo, foi justamente, propus para a comunidade, para a gente poder construir os confessionários do santuário. Em 2019 ainda. Olha, nós vamos construir, mesmo de forma simples, mas vamos construir. E foram construídos, então, 8 confessionários aqui no santuário, quem sabe ali onde fica o velário, então, ali perto da fonte de São João Batista, nós construímos ali 8 confessionários, que já era um apelo do santuário, dos lapenses e também dos romeiros que aqui vinham, porque nós sempre estávamos atendendo as confissões aqui no santuário, lá dentro das grutas mesmo. Então, fizemos ali aqueles 8 confessionários, para dar assim, um acolhimento, um conforto também melhor para as pessoas, né? Ok. Só que com a pandemia, então, decidimos não fazer o atendimento ali, porque o espaço é uma área relativamente pequena, fechada, mas não deixar de fazer as confissões. Então, quem vem ao santuário sempre encontra um padre para atender as confissões. Se não tem um horário, mas vai estar em outro. E fazemos ali nas grutas, hora do Bom Jesus, hora da Soledade, depende da movimentação do santuário, das atividades do santuário, onde o padre também se sente mais seguro, né, com ventilação e tudo, mas para dar também uma segurança para o fiel que vem fazer sua confissão. Porque entendemos que é um sacramento extremamente importante e é base do santuário. Onde tem um santuário, a gente não pode compreender um santuário sem confissão, sem oferecer esse serviço da confissão. A Eucaristia e a confissão indispensáveis no santuário. Então, daí que nós primamos por isso. Hoje, por exemplo, todos os dias aqui no Santuário do Bom Jesus, você anda lá, você vai ver que tem sempre um padre ali à disposição. Sempre tem. A gente faz já a escala, já pensando nisso, para a confissão. Por quê? Você tocou num assunto importante. Né? Antes da pandemia, a gente já tinha, como é do normal do ser humano, muitas questões que a gente precisa mesmo, né? Do atendimento, de se confessar, e também de uma orientação, né? De tirar também de dentro algumas coisas suas, né? A gente fala alguns lixos, né? Tirar. Mas com a pandemia, isso criou-se uma necessidade ainda maior, porque as pessoas com esse chamado isolamento social ou distanciamento social, isso fez as pessoas, assim, elas começaram a também visitar ou revisitar o seu mundo interior, e aí muitas coisas assim vieram à tona. Esse embate com algumas questões interiores da pessoa, muitas feridas. Também muitas preocupações, né? Muita gente desempregada, problema familiar, outras vivendo experiência do luto, né? Vítimas da própria Covid, pessoas ligadas à família, amigos, parentes, enfim, uma enormidade de problemas, né? Muitos jovenzinhos órfãos, perdeu pai, perdeu mãe, outro perdeu o avô, a avó, o tio, necessidade dentro de casa. Então, assim, muitos dramas nas famílias. Muitos pedidos de oração a respeito disso, né, Padre? Muitos. Muita gente depressiva, pensamento suicida. Depressão aumentou bastante. Então, tudo isso
aumentou a recorrência no confessionário, né? E jovenzinhos mesmo, adolescentes, sofrendo muito com essas questões, né? Daí que é indispensável esse atendimento ali, né? Assim, individual com a pessoa, com o ser humano, além do aspecto celebrativo com o povo, né? Mas esse atendimento pessoal ele se faz importante para acolher, rezar junto com a pessoa e dar uma palavra, né? E ela também se sentir apoiada, se sentir acolhida, sentir que não está só, que a igreja também está ali, né? Assim, se fazendo presente na vida, né? Então, que a gente tem preservado esse serviço no santuário. Né? E a expectativa no futuro, cada dia mais melhorando, né? A gente vai começar o centenário de Nossa Senhora de Soledade, o pessoal já, o público, a maioria já vacinado, e até circular já com a segunda dose, e melhorando, né, Paulinho? Estamos sabendo que melhorado bastante, né? Isso, graças a Deus, né? Porque aumenta, né, assim, as pessoas que já foram vacinadas, isso dá uma margem de segurança maior ao deslocamento, viajarem. O nosso público aqui é um público, assim, na grande maioria, acima de 40, 50 anos. É um pessoal que já está praticamente vacinado aí, se não com a segunda dose, mas quase todos com a primeira dose. E creio que daqui para frente a esperança é muito grande, né? Aos poucos, o santuário vai retomando, né, as atividades normais, a gente vai novamente tendo aquele fluxo de romeiros, de visitantes, que a gente costumou ter isso. É bom para o santuário, é bom para a cidade fica mais alegre, a cidade fica mais viva, né? As pessoas voltam a sorrir, a cidade é uma outra coisa quando a gente tem a presença dos romeiros aqui. Dos visitantes. E as pessoas só pensam assim, na maioria das vezes, no santuário. Só que assim, o público em geral. Nós temos que essas barraquinhas que ficam no santuário, tem pessoas que estão depressivas. Não estava com ela de ficar em casa. Porque assim, não estava vendendo, mas queria vir para a sua barraquinha, ficar aqui na sua barraquinha. Só que devido às leis dos municípios e governamentais, da OMS, são proibidos de abrir seu comércio. Então as pessoas acabam entrando em depressão. Como agora está voltando praticamente quase tudo ao normal, as pessoas estão mais aliviadas, as pessoas sorrindo, entendeu? Uma maravilha. É porque impacta, né, Tiago? Impacta todo mundo. A presença do romeiro aqui, ela não é uma realidade apenas espiritual. Não, mas a gente tem que entender que é uma realidade que mexe com o vendedor de cebola, de alho, o que vende tempero, aquele que vende a rapadura, o peixe, né, o hoteleiro, o músico que faz a voz de violão no barzinho, né? Então, assim, o posto de gasolina movimenta a empresa de energia, movimenta a empresa telefônica, todos, restaurantes, impacta todos. Né? Então, assim, gente, é um vetor, né, de emprego e renda na cidade, né, no município, e que extrapola o município. Eu já encontrei pessoas aqui, no Bom Jesus da Lapa, que vêm de cidades do sul da Bahia para vender pipoca, vender picolé, para manter a família lá. Então, assim, impacta. Impacta. Muita gente. Assim, você vê a importância que tem o santuário para a nossa gente, né, para o nosso povo. Mas, João, chegamos ao final e sim, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem de fé, de esperança e uma bênção especial para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Então, também agradeço, né, pelo convite, estamos sempre à disposição e vamos continuar rezando, pedindo ao nosso Senhor, ao Jesus, né, que nos acompanhe, nos dê saúde física, humana e espiritual para a gente poder caminhar junto. Desejo a você, amigo, amiga, uma grande caminhada de fé, não perca a esperança sempre. Nós que somos cristãos, somos de Deus, somos povo da esperança, confiança sempre em nosso Senhor. A vida está difícil, está complicada,
Tem muitas situações piores, mas não desista. Esperança sempre no Senhor, porque com Ele nós somos sempre vencedores. Um grande abraço, o Senhor sempre nos abençoe e defenda todos dos perigos e males. Amém. Amém. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim e agradecemos a todos vocês pelo carinho. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, em especial ao Santuário do Bom Jesus da Maria Soledade, que sempre é nosso parceiro. Como vocês bem ouviram, o Padre João sempre está à disposição. O Santuário de portas abertas. E breve esperamos todos vocês aqui com aquela muvuca, aquele calor humano, que é a festa do Bom Jesus e da Maria Soledade. Não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Que o Bom Jesus e a Maria Soledade abençoe a cada um de vocês e muito obrigado pelo carinho. Padre João, um abraço e a sua bênção. Deus abençoe. Obrigado.